ao seu povo 6 dias, para que este administre-o como bem queiram, como bem entendam. E nesse momento, eu peço aos irmãos que estejam em espírito de oração, de adoração, para que a mensagem da cruz seja exposta fielmente pelo pregador que aqui está. Só o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, e não homem. Eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O título da mensagem é A Justiça de Deus no Evangelho pela Fé. Hoje, ou melhor, durante esse mês, como disse o nosso obreiro Sandro, estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, é o dia onde a verdade de Deus foi exposta para o mundo todo. Um homem a quem Deus levantou para tirar muitas pessoas da ignorância e da escuridão, através da mensagem clara do Evangelho do Senhor. Johann von Staupitz era professor teólogo universitário alemão, o vigário-geral da ordem agostiniana na Alemanha. Ele era o superior de Martinho Lutero. E ele exerceu uma influência considerável sobre Lutero. Lutero se confessava com ele, Lutero atendia muito às orientações deste homem. Lutero, ele entendia que precisava de orientação, precisava de acolhimento, de conselho, de ajuda. Porque Martinho Lutero, ele estava angustiado na sua alma. Ele entrou para o mosteiro, ele colocou o propósito no coração de se tornar um padre, com o fim de aliviar o tormento que sentia na sua alma. Ele se via condenado ao inferno. Ele não tinha nenhuma esperança de que seria salvo. E ele vivia esse tormento contínuo, constantemente, sem trégua nenhuma. Até que o seu conselheiro, o seu tutor, aconselhou ele a estudar a palavra de Deus. Lutero achou uma Bíblia acorrentada à parede do convento, e ali ele começou a estudar as Sagradas Escrituras. E começou a perceber que tinha muita coisa que ele não entendia. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana ensinava coisas que eram completamente contrárias ao que a Bíblia ensinava. Ao ponto dele pensar que aquilo poderia salvá-los, como os martírios que ele causava em si mesmo, as penitências, as promessas, subir de joelhos, escadarias enormes, comprar indulgências, fazer coisas que aparentemente serviriam de que ele estava cumprindo ali o papel que era exigido para ser salvo.
E toda vez que ele pagava aquelas penitências, que ele fazia aquela obra, ele se sentia mais condenado ainda. Ele se sentia pior. E aí o seu conselheiro disse para ele o seguinte: Lutero, você precisa acalmar seu coração, precisa amar mais a Deus. E ele disse: amar a Deus? Às vezes eu odeio a Deus. Ele é um juiz vingador, sem misericórdia, que não dá trégua e não nos dá paz. As exigências dele são terríveis e cruéis, inalcançáveis. Mas ele estava totalmente enganado naquilo que ele pensava que serviria para a sua salvação. Até que ele leu nas Sagradas Escrituras, esse mesmo texto que nós lemos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá por fé. Quando ele lê isso, ele é liberto de toda a opressão que ele sentia. E agora ele começa a questionar como é. Quer dizer que é só isso? A única coisa que eu precisava para ter a paz de Deus, para encontrar a salvação em Cristo, a única coisa que eu precisava era crer. Imagine o sentimento de paz, de liberdade e também, de certa forma, revolta por tanto tempo sendo enganado. Muitas igrejas comemoram hoje, nesse mês, na verdade, e comemorarão no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. O que precisamos nos questionar é o seguinte: quantas dessas preservam as doutrinas bíblicas que foram resgatadas pelos reformadores? Quantas dessas não se deixaram voltar e contaminar pelas doutrinas arminianas, que são doutrinas apostólicas, católicas, romanas? Quantas não se contaminaram e agora vão comemorar uma coisa que as condena? E a sua igreja? E a igreja presbiteriana conservadora de Agrestina? Ela tem condições de comemorar a reforma protestante, esse dia gracioso que Deus deu ao seu povo para conhecer novamente o poder do Evangelho? Analise o que a Bíblia diz a respeito do Evangelho, da salvação pela fé, e você saberá se de fato é alguém que está entregue ao poder do Evangelho, ou se você ainda é escravo da corrupção da carne. A justiça de Deus no Evangelho significa isto aqui, olha: sofrimento, mas não é o teu sofrimento, é o sofrimento de Cristo. Aos Gálatas, Paulo escreve na sua epístola, capítulo 6, versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então Paulo aqui está dizendo, olha, aqueles que confiam na cruz de Cristo, não em seus méritos, serão perseguidos. Porque o homem, ele não admite que é um zero à esquerda. O ser humano não admite que é um inútil, um incompetente, alguém que é completamente depravado, incapacitado de ser salvo. Então eles têm que arranjar algum artifício, alguma artimanha para que comprove que não, eu sou salvo, Cristo fez, mas eu também fiz, e querem colocar alguma coisa. No versículo 13, mostra que a cruz é inversa à carne, pois diz assim:
Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncindeis, para se gloriarem na vossa carne. Então, essas pessoas que acham que são salvos pelas obras que praticam, pelo que fazem, muitas vezes eles nem fazem o que dizem que fazem, mas eles obrigam os seus membros a praticarem aquilo que eles dizem que é necessário para ser salvo, somente para dizer, está vendo aí? São bem obedientes, seguem direitinho o que eu mando. No versículo 14, você observa que há uma glória para o crente. O crente pode se gloriar, mas o crente pode e deve se gloriar na cruz. Quando vocês lerem a respeito da cruz de Cristo, entendam que é o poder do Evangelho. O Evangelho é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O 14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me. Jamais eu vou me gloriar, como eles, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que está a minha glória, em saber que minha salvação dependeu da crucificação. A minha salvação dependeu das obras que o Filho de Deus praticou. A minha salvação dependeu da morte dele, da ressurreição dele. É aí que eu me glorio, na cruz de Cristo. Porque a cruz, quando você se gloria de fato na cruz de Cristo, você mostra que é uma nova criatura. Que é o que Paulo diz na parte B do versículo 15. Mas o ser nova criatura. Então, nem a circuncisão diz respeito a nada mais. Ela não influencia na tua salvação. Ela não pode acrescentar à tua salvação, mas sim o ser nova criatura. E o ser nova criatura diz respeito a você se gloriar na cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo adverte, ele diz, acautelai-vos dos cães, dessas pessoas famintas, que só querem comer e não param de satisfazer a sua fome canina. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, das falsas obras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós não nos gloriamos no que fazemos, nós nos gloriamos em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. E aí ele diz no versículo 18, da Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Já pensou? O apóstolo Paulo escrevendo para esta igreja em Filipos, e dizendo o seguinte, meus irmãos, entendam, existem pessoas entre nós aí, na igreja de Filipe, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles odeiam a cruz de Cristo. Eles valorizam, eles estimam, eles adoram as suas obras, os seus próprios interesses. Isso expressa que eles são inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que vai acontecer com eles? O versículo 19 diz, o destino deles é a perdição, porque eles se gloriam em si mesmos. Sabe quem é o Deus deles? A Bíblia diz, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Sabe o que eles estão fazendo? Quando eles se gloriam na carne,
Eles estão se gloriando na vergonha deles, na infâmia deles, na desonra deles, porque quando eles se depararem com o juízo de Deus, eles vão perceber a escolha abominável, absurda, imunda que fizeram. Então essa glória que eles se alegram tanto, será justamente o fim deles. E o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amado irmão, amada irmã, pense com cuidado, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não é o que você faz de bom para Ele. Não importa se você passa horas e horas em oração, se você jejua mais do que qualquer outra pessoa, se você faz caridade, se você frequenta a igreja assiduamente, nada disso importa para a tua salvação. Isso importa para o teu quebrantamento, para a tua comunhão com Deus, mas para a tua salvação não vale de nada, porque a tua salvação está no Evangelho, está na cruz, está em Cristo Jesus. Isto é, se você crer, porque não existe fé sem o Evangelho, só existe a fé porque existe o Evangelho do Senhor, para que você creia. Agora, não existe Evangelho para você, se você não crê. O Evangelho sempre vai existir, mas ele pode deixar de existir para você, como salvação. E mesmo assim ele existirá para você, como condenação. O que você precisa entender é isto, que a justiça de Deus não se revela nas tuas obras, no que você faz, na tua bondade, na tua beleza, ou seja lá no que você se apoia, em santos, em seja o que for. A justiça de Deus se revela no Evangelho pela fé. Pois diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Só isso. Só isso. É a única coisa que Deus pede de você, para que você seja salvo. Fé. Agora, o que é fé? O que a Bíblia fala a respeito da fé? A fé, a vida do justificado. A fé revela o justificado. Veja só, aos Gálatas, Paulo fala da fé desde o nosso pai Abraão. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, o versículo 9. Mostra que a fé foi concedida a Abraão e aos seus filhos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então você tem fé, só o tem porque ela vem dos primórdios, desde o nosso pai Abraão. Outra coisa que a Bíblia fala a respeito da fé é que foi por ela que os antigos obtiveram bom testemunho. Não foi pelo que eles fizeram. Você lê os feitos de Davi, você fica maravilhado, encantado. Nossa, que coragem! Davi venceu um gigante quando todos tinham medo. Você olha para as obras de Moisés, você fica também maravilhado. E você vai lendo os profetas e você fica, encantado com tudo aquilo. Porém, sabe por que tudo aquilo valeu? Sabe por que Deus acolheu aquelas obras? Foi por causa da fé que eles obtiveram bom testemunho. Deus carimbou o testemunho deles por causa da fé que eles tinham. Então é a fé que salva. Não é o que você faz. E aí, minha irmã, meu irmão, você crê que é salvo
Eu não sei. Por que você tem dúvida? Ah, porque eu ainda sou tão pequeno, tão falho, comedor de farinha. Ou você acha que é isso que vai te salvar? O fato de você se tornar uma pessoa santa, perfeita, boa, é justamente isso que te condenará. Se você for o homem ou a mulher mais perfeitinha da terra, você vai para o inferno. Porque não é essa perfeição que te salva, mas é a fé em Cristo Jesus. É a fé que te salva. Veja o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: obtendo o fim da vossa fé. Sabe qual é o final da fé de vocês? A salvação da vossa alma. Fé. Só crer. De coração. A fé tem braços e tem pernas. Você precisa entender isso. A fé tem braços, a fé tem pernas. Sabe quais são os braços da fé verdadeira, da fé genuína? As pernas da fé genuína? As obras. Você não pratica obras para ter fé. Você pratica as boas obras porque tem fé. Sem fé não se tem boas obras. Por melhores que sejam as tuas obras, ainda que você faça mais caridade do que todos os espíritas já fizeram, você vai para o inferno. Porque a única coisa que te salva é a fé. Mas a fé vazia não. A fé amputada de obras, não. Porque esta fé te conduz às boas obras. Como Tiago diz na sua epístola, capítulo 2, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé foi provada. A pessoa tem fé? Tem. Deixa eu ver se tem mesmo. E aí vi as obras grandiosas, os esforços. Nossa, tem. Olha aí. A fé se consumou. Agora a gente tem certeza que essa pessoa tinha fé. Porque ela dizia e realmente a vida dela mostra. Mas entenda, essas obras não existem sem fé. É o que Tiago está dizendo. E outra coisa, ela precisa ser cuidada e bem guardada. Paulo, escrevendo a sua despedida a Timóteo, sabendo ele que seria condenado à morte, que ali estavam os seus últimos dias, ele diz na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso que você tem que cuidar, da sua fé. E como é que você cuida da sua fé? Praticando as obras que ela produz. Observe, a fé não é uma obra tua. E as tuas obras não são as obras tuas. A fé pertence a Deus. Aí Ele vai te dar a fé. Aí você começa a praticar boas obras e começa a se vangloriar, se achar melhor do que seu irmão. Mas você não entende que essas obras que você pratica não te pertencem, porque vem da fé. E como a fé não é tua, veio de Deus, tudo é de Deus. E você não tem como se gloriar de nada. É isso que Paulo diz aos Efésios na sua epístola. Capítulo 2, o versículo 8 por diante. Porque pela graça sois salvos. Graça, não obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, você só precisa ter fé. Mas isto não vem de vós, é dom de Deus. Não se glorie nem porque crê, porque a tua fé veio de Deus. Você não tinha capacidade de tê-la, se não fosse Deus que te desse. Não de obras, para que ninguém se glorie nas obras. Com isso, vocês só podem se gloriar na cruz
de Cristo, em saber que Ele morreu por você, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha para aí, Deus te criou 2 vezes. Deus te criou no ventre da tua mãe, e agora Deus te cria em Cristo Jesus. Você agora tem um novo nascimento, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Você passou a existir agora para Cristo, em Cristo. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Deus te criou para as boas obras. Para que você pudesse fazer boas obras, Ele te deu a fé, de graça. As quais boas obras Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Antes de você se entender por gente, antes de tua mãe nascer, antes do mundo ser criado, Deus tinha preparado as obras que viriam pela fé que Ele te daria. Assim é o Senhor. E assim você precisa crer. Ou você é uma extensão da Igreja Católica Apostólica Romana e precisa se reformar. Você precisa se moldar. Quando é que você sabe se está sendo um arminiano, um católico apostólico romano? É quando você olha demais para a carne, é quando você olha demais para o material, é quando você olha demais para o físico, para o temporal, e você se apega demais com o que é natural, com coisas que pertencem aos mundanos. Aí você está contaminado pela glória do mundo. Portanto, não se apoie na glória do mundo, mas na glória de Deus. E a glória do Evangelho é a cruz de Cristo. Não se apegue, não seja distraído com as coisas visíveis deste mundo. Não se abale pelo que é tangível, mas repouse no invisível. Aí você será, sim, um crente genuíno. Se te chamarem de reformado, de calvinista, de bíblico, não importa a nomenclatura que te deem, mas você será, de fato, alguém que foi justificado pelo poder do Evangelho na fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua segunda epístola, ele deixa claramente expresso para você como deve ser o teu olhar, como devem ser os teus sonhos, os teus interesses. E se não forem assim, você está contaminado. O que é que te faz chorar? O que é que te faz triste, desanimado? É o quê? Qual foi a última vez que você se viu abatido? Foi porque você queria ser uma pessoa mais fiel a Cristo? Foi porque você percebeu que não lê tanto a Bíblia quanto deveria, não é tão frequente na igreja quanto deveria, porque não ora quanto deveria, porque pecou, porque fez alguma coisa que desonrou o Senhor? O que te causou tristeza pela última vez? Porque se não foi nada relacionado ao que é espiritual, ao que te liga a Cristo, você está contaminado. E olha o que Paulo diz: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados. Por que ele geme angustiado? Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não é que eu quero deixar de viver, não, pelo contrário, eu quero a vida plena, eu quero estar mais próximo de Cristo. Ah, tu não tem mais gosto pela vida? Não tenho, eu tenho tanto gosto pela vida que eu quero a vida plena com Cristo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor,
Enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente está distante do nosso amado Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Eu quero ser agradável ao meu Deus, é a única coisa que me importa. Se, quando eu estou ausente dele aqui neste mundo, ou quando eu morrer e estiver presente com ele, a única coisa que me interessa nesta vida e na outra é ser agradável ao meu Senhor. Isso é uma fé genuína. Espero que te pertença. E ele ainda diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pelo meio do qual você serve a Deus. Se com fé, amém. Se confiante na carne, que Deus tenha misericórdia de você e desperte você para a realidade. Lembrem-se disso, meus irmãos. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. O Evangelho é a cruz de Cristo. Nela você pode se gloriar. E a fé revela que você, de fato, foi justificado e hoje pode ter paz com Deus. Que Deus abençoe a igreja. Passo a palavra para o nosso obreiro Sandro.
que